Afinal, o que pode fazer de uma empresa um bom investimento? As opções de investimento são dezenas ou centenas de milhares em todo o mundo, tantas quantas as empresas cotadas. Por isso a diferença está sempre nas opções de investimento e é disso que vamos falar nesta série com a equipa da Casa de Investimentos, que decidimos chamar Investidor Inteligente. Neste primeiro programa vamos olhar para o que pode ser uma estratégia de investimento consistente, que a prazo possa garantir boas rentabilidades, e vamos fazê-lo com Emília Vieira, CEO da Casa de Investimentos. Emília, bem-vinda. Vamos lá a isto então. Olá, Paulo, viva! Vamos a isto então. Bom, vamos assumir já no início que estamos sempre a falar de investimento em ações, ações que estão cotadas em mercados desenvolvidos, bem regulados, com boa liquidez e que estamos sempre a apontar para um investimento, ou um prazo de investimento de médio e longo prazo. Emília, com tantas empresas cotadas, as tais dezenas ou centenas de milhares, por onde é que deve começar uma análise? Quais são os princípios básicos de uma filosofia de investimento que seja consistente e que seja segura também? O princípio do investimento deve ser a segurança do capital e um retorno satisfatório a prazo e por isso é fundamental, obviamente, saber o que estamos a comprar. Se estamos a pagar menos do que aquilo que vamos receber no ativo com que ficamos. E isso é a essência do investimento inteligente e qualquer operação de investimento deve ser investimento em valor. Nós queremos ficar mais do que aquilo com que estamos a começar. Basicamente é isto. A filosofia de investimento em valor tem, de facto, consistência ao longo dos últimos quase 100 anos e os retornos, obviamente, no longo prazo são muito consistentes para os investidores. Mas quando olham para as empresas vão à procura de quê, concretamente? Quando olhamos para as empresas, nós queremos comprar boas empresas, queremos comprar negócios excepcionais que, basicamente, são caracterizados por 3 pilares, que é negócios com grandes vantagens competitivas, que tenham avenidas de crescimento e que sejam geridos por gestores capazes e honestos. É simples. Não quer dizer que seja fácil de fazer. Não é fácil de fazer, mas é simples. E por isso, no que toca àquilo que são as vantagens competitivas, o que é que nos interessa? No fundo, fazendo aqui alusão ao castelo da Idade Média, com um fosso à volta em que o protege dos inimigos, é um pouco aquilo que nós queremos ver nas empresas para que olhamos ou que queremos comprar, é ver se as suas vantagens competitivas as protegem dos concorrentes. Porque um negócio, quando tem taxas de rentabilidade elevadas, atrai a concorrência. Há muita gente a querer entrar nele. Há muita gente a querer entrar e a roubar parte daqueles lucros. Obviamente, se for uma empresa que tem o cuidado de proteger a sua vantagem competitiva de uma forma ou de outra, ou porque há custos à mudança, ou porque tem uma rede já tão elevada que é muito difícil de tirar, ou porque está perto de uma matéria-prima, ou porque tem uma marca tão forte associada a si, que tem de facto o ouvido do consumidor. E o que normalmente a vantagem competitiva faz é que dá origem a taxas de rentabilidade elevadas. Aliás, quando encontramos empresas, quando as analisamos e vemos que têm taxas de retorno elevadas, o que nós queremos saber é qual é a sua vantagem competitiva, a força da vantagem competitiva. Portanto, esse é o primeiro pilar. Este é o primeiro pilar. O segundo falou de avenidas de crescimento. Nós queremos ver avenidas de crescimento. Porquê? Porque se uma empresa ganhar altas taxas de rentabilidade e o conseguir fazer reinvestindo os lucros às mesmas taxas, todos os lucros, cash flows que vai gerando a taxas elevadas, isto torna-se uma máquina de fazer dinheiro extraordinária e que ao longo do tempo cria um efeito exponencial na capacidade de criar riqueza. Isso é exatamente a maravilha de juro composto ou de rendimento composto. Portanto, para nós, ver que a empresa tem forma de crescer e para isto nós gostamos de ver setores que têm eventos favoráveis pelas costas, por exemplo, a área da saúde, em que temos cada vez mais gente no mundo, a classe média a continuar a aumentar, a população mais velha e por isso, nomeadamente na área da saúde, as empresas de equipamentos médicos são negócios normalmente altamente rentáveis. Por exemplo, quando falamos na cashless economy, ou a economia sem dinheiro físico, nós sabemos que ainda há uma percentagem muito grande de pagamentos feitos em dinheiro ou cheque e, obviamente, que as empresas que têm aqui a possibilidade de nos digitalizar todas estas transações têm avenidas de crescimento brutais. Quando olhamos para a tecnologia, o mundo tem cada vez mais tecnologia e em nós tudo. vemos nos últimos anos, exatamente, nos últimos 20 aliás, anos, as maiores empresas são tecnológicas. Exatamente, e aliás em 2020 o
CEO da Domino's Pizza dizia: eu não tenho um negócio de comida, tenho um negócio tecnológico, porque de facto a minha vantagem competitiva está em entregá-la o mais rápido possível. E efetivamente é muito isto que nós procuramos. Procuramos encontrar negócios que têm ventos pelas costas. Quer isto dizer que têm, de facto, já um mercado cada vez mais elevado, continua a crescer. Depois é preciso gerir bem Depois e aí passamos à qualidade bem, porque o negócio pode ser extraordinário, mas se estes cash flows que são produzidos, se estes lucros que são produzidos pela empresa e que na maioria e que em muitas empresas não há distribuição ou há uma distribuição pequena dos resultados, obviamente vão ser reinvestidos. Se eles forem reinvestidos a taxas igualmente elevadas, obviamente que faz todo sentido e até é melhor que a empresa nem distribua dividendos. O que nós queremos ver é, de facto, que os projetos em que eles são alocados continuam a produzir taxas de rentabilidade elevadas. Portanto, a empresa está, ao reinvestir, está a proteger as suas avenidas de crescimento, está a potenciá-las e está a proteger a sua vantagem competitiva. Por isso, para nós também é importante ver que a equipe de gestão tenha interesse nas ações, tenha participação nas ações, porque tem muito mais capacidade de olhar a longo prazo e gostamos de ver que os pacotes de remuneração tenham aqui uma compensação de longo prazo. É um incentivo bom para a equipa de gestão. Exatamente, claro. Porque empresas que traçam uma estratégia para cumprir com as estimativas trimestrais dos analistas vão a prazo ter problemas, como teve, por exemplo, a General Electric, que conseguia entregar todos os trimestres exatamente aquilo que estavam à espera ou mais 1 cêntimo do que aquilo que estavam à espera. Mas não é suposto que a gestão esteja preocupada com o resultado trimestral. Não deve estar. E nós admiramos as empresas que não fazem, que não seguem, porque essas são as que estão a preparar as empresas para os próximos 5, 10 ou 20 anos. Essas é que estão a ver muito para além da esquina e são esses gestores que nós gostamos de ter. E então, Emília, cruzando esses 3 planos agora, esses 3 filtros, digamos assim, portanto estamos a falar das vantagens competitivas, das tais avenidas de crescimento, qualidade da equipa de gestão. Se nós cruzarmos isso tudo e ainda mesmo assim nos der o retorno, uma grande lista de empresas que vão cumprindo esses critérios, como é que depois nós chegamos à fase de investimento mesmo? O que depois dita, uma empresa, não há tantas empresas como isso no mundo a cumprir com estes critérios todos. As empresas falham aqui ou ali, num ou noutro pilar falham e as dinâmicas competitivas vão alterando muito a natureza de alguns negócios. Mas, identificando isso, uma empresa pode ser uma empresa extraordinária, mas pode ser um investimento péssimo. Por exemplo, a Microsoft em 2000 já era uma empresa absolutamente extraordinária, mas quem a comprou em 2000 teve que esperar até 2014 para que a empresa voltasse a cotar o mesmo preço. Estava muito cara na altura. Estava a transacionar com múltiplos muito elevados, que não é o caso de hoje. A tecnologia hoje, há tecnologia muito múltiplos, já agora vamos só descodificar. O mais comum é o PER, não é? É o PER, que é a relação entre o preço a que a empresa cota e os lucros que a empresa produz, não é? Anuais. Portanto, e essa é uma medida bastante tosca, se me permite, daquilo que é uma primeira avaliação, porque muita coisa pode interferir neste PER. Mas, seja como for, é um múltiplo para o qual as pessoas olham. Mas, sobretudo, para nós o que é importante é, de facto, ver se a empresa hoje é um bom investimento, porque nós queremos proteger a taxa de retorno a longo prazo. Vamos imaginar que compramos uma empresa ao seu valor justo, ao valor justo. Nós temos que ver se a empresa produz retornos de 18% ou 20% ao ano, se tem ROICs elevados de 18%, 20%, 25% ao ano, nós podemos comprar a empresa ao preço justo e esperar vir a ter estas rentabilidades. Não quer dizer que a cotação o reflita automaticamente. Por vezes a cotação está desfasada no tempo relativamente ao que a empresa está a fazer. Mas esse também é o nosso trabalho na Casa de Investimentos. É estar exatamente muito focada naquilo que são os lucros. Nós compramos uma ação porque uma ação é uma fatia de uma empresa. É uma parte pequenina de uma empresa que nos vai dar direito aos lucros que a empresa produzir até ao fim da sua vida. Basicamente é isto, que é ser acionista, ser dono. E as pessoas ganhavam muito mais e seriam muito melhores investidores se estivessem no mercado financeiro, no mercado de capitais, no mercado acionista, com esta filosofia de dono como têm na sua empresa individual, ou na sua quinta, ou no seu apartamento, ou na sua casa. O mesmo nível de exigência. O mesmo nível de conforto até com o que está a fazer. E, portanto, aí vão à procura de preço. E aqui queremos ver o preço, nós queremos comprar com margem de segurança. A margem de segurança deve ser vista de duas formas, não apenas naquilo que é o desconto face àquilo que vale, ver o que vale e o desconto que ela tem no mercado, pode estar a cotar,
mas também pela qualidade. Quando são ativos absolutamente excepcionais, nós estamos a falar sempre, podemos pagar a empresa a preços sensatos, ao seu valor intrínseco e ter mesmo assim um negócio extraordinário em carteira e com grandes perspectivas de retorno futuro. Agora, hoje, por exemplo, e apesar da correção que temos atualmente no mercado, nós estamos a falar, ainda vemos empresas muito caras, mas vemos áreas de negócio que estão extremamente baratas e a preços muito apelativos, e é uma grande oportunidade. Uma crise nunca deve ser desperdiçada para comprar ativos de qualidade a desconto. Exato, falou de crise, falou da correção que o mercado está a sofrer. Nós estamos, de facto, num momento de elevada incerteza em termos globais, em termos económicos e financeiros. Temos uma guerra na Europa, estamos a sair de uma pandemia, há uma disrupção muito grande dos mercados de energia, nas cadeias de abastecimento, por aí fora, a inflação elevada, já não conhecíamos isto há 3 décadas, taxas de juros a iniciar um ciclo de subida, enfim, a incerteza é muita. Como é que, no meio destas apreensões todas, o que é que deve fazer um gestor de uma carteira de investimento? Basicamente, se tivermos uma boa carteira de investimentos e se tivermos empresas, eu acho que o que mantém uma carteira de investimentos boa, sólida, e nós devemos ter a preocupação de talhar uma carteira para qualquer mercado, para qualquer ambiente, e não andar atrás de uma tendência de curto prazo, e por isso nós não vamos agora investir em petróleo porque o petróleo está em alta, mas é sempre uma matéria-prima, é sempre um negócio muito condicionado ao preço da matéria-prima, e por isso não é uma área em que estejamos investidos. Mas o que nós temos que fazer é olhar é conhecer profundamente a empresa e ver se a empresa está preparada. Se a empresa tem vantagens competitivas e retornos elevados, ela pode até ter alguns trimestres de resultados mais baixos, mas tem capacidade de crescimento, tem um balanço sólido, porque é uma das características. Nós temos uma carteira de investimentos que tem um nível de endividamento muito abaixo daquilo que é a média de mercado, cerca de 1/3 daquilo que é a média de mercado, mesmo muito baixo, e muitas empresas têm tesouraria líquida e, portanto, isto significa que não precisam de se financiar. As taxas de juros estarem mais altas até lhes vão permitir aplicar os excessos de liquidez. Por exemplo, uma empresa como a Google tem 140 bilhões de dólares no balanço e, nesta altura, nem está a ter rentabilidade nesse dinheiro. Portanto, à medida que as taxas de juros subam, até pode aplicar em bilhetes de tesouro que até podem beneficiar desse contexto. E depois também é importante ver, quando estamos a falar das vantagens competitivas, são empresas que têm capacidade de passar o aumento de preço para o consumidor final. E nós, quando olhamos, por exemplo, ao que a Microsoft fez em agosto passado, que subiu os preços entre 8% a 22%, ou quando olhamos para uma Visa, uma Mastercard, que recentemente subiram preços, ou um conjunto de negócios que conseguem, pela sua natureza e pela necessidade que o mundo tem dos seus produtos ou serviços, conseguem passar o aumento de preço para o consumidor final. Agora, quando o negócio está excessivamente comoditizado, quando o negócio é mais cíclico, este é um negócio que sofre muito mais com este tipo de situação. Portanto, eu não quero dizer com isto que no curto prazo o mercado no curto prazo não faz sentido nenhum. Na maior parte das vezes não faz sentido nenhum. Ora tem os negócios subavaliados, ora tem-os exageradamente avaliados face à riqueza que eles produzem, que deve ser a nossa âncora. A âncora de qualquer investimento deve ser o valor. Nós devemos comprar por menos do que aquilo que estamos a receber. Basicamente é isto que preserva e aumenta o capital a longo prazo. E para terminar, Emília, a diversidade de uma carteira é fundamental. Como é que se consegue, de facto, de diversidade? Há um número de títulos que são essenciais para isso? Sim, há muitos estudos empíricos que documentam, de grandes professores, prémios Nobel, etc., a nível mundial, que documentam que 20 títulos conseguem diversificar à volta de 90% daquilo que é a diversificação de mercado. Eu gosto muito de recorrer a uma frase do Warren Buffett, que tem várias leituras e que diz: só diversifica muito quem não sabe o que está a fazer. Nós temos muito mais necessidade na casa, nós gostamos de concentrar até 25 a 30 negócios extraordinários em várias áreas, em vários setores, não tendo a necessidade de os ter todos a fazer o que está a fazer o mercado. Digamos que, imagine, o que nós fazemos é isto. Imagine que nós chegávamos a Lisboa e olhávamos para aqui e tentávamos ver, muito bem, eu tenho aqui X dinheiro para investir nas empresas de Lisboa, vamos ver estas empresas, o que é que nós temos que ver? Quais são os melhores negócios? Quais são os que são bem geridos? Quais são os que têm hipótese de estar cada a 20 anos a crescer? É isto que nós queremos ver. E, naturalmente, que a maior parte não nos ia interessar. Ia nos interessar escolher aqui
os tais 20, 25 negócios extraordinários, que aqueles que são melhores, e era aí que íamos alocar capital. Não nos interessava aqueles que estão ali desgraçados para sobreviver porque não conseguem ganhar sequer o seu custo de capital. E tal, basicamente, alguém que tem um negócio de, imagine, consegue ter dinheiro a um preço de 10% ao ano e emprestá-lo a 20%. Tem aqui uma margem excelente. Mas se consegue ter o dinheiro a 10% ao ano e me empresta a 5%, destrói valor. A rentabilidade Portanto, é fundamental. O que nós queremos ver é, se forem negócios que efetivamente têm esta rentabilidade e ela consegue crescer porque é um negócio com avenidas de crescimento, nós estamos a falar de um negócio que cria sempre muito valor, que é exponencial e que traz muita riqueza para o detentor da ação. Isso é o essencial. Isto é o essencial. Claro, e muitos deles não cumprem com este critério. Muitos deles acabam por destruir valor porque não ganham sequer o seu custo de capital. Muito bem, Emília. Chegamos ao fim deste nosso primeiro programa da série Investidor Inteligente, onde falamos basicamente dos grandes critérios para a escolha de investimentos. Nós, a partir de agora, vamos nesta série olhar concretamente para algumas empresas cotadas e para aplicar também esta matriz. Obrigado. Muito obrigada.